pessoal, então vamos iniciar essa aula, o estudo aí sobre a lei de Gauss. Então essa lei aí que tem um papel fundamental no estudo da eletricidade e do magnetismo em física 3, né? E todos os fenômenos aí que nós relacionamos aí a cargas elétricas, a lei de Gauss é fundamental. Então vamos lá. Para isso, nós vamos nos basear no conceito de fluxo de um campo vetorial, o fluxo do campo elétrico, que nós vimos aí nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Então, a lei de Gauss, ela vai associar o fluxo do campo elétrico, né, por uma certa superfície com a carga contida naquela superfície. Então, nós vamos medir, né, o fluxo do campo elétrico numa superfície fechada e associar esse fluxo do campo elétrico com a carga que está lá dentro dessa superfície. Tá? Então, essa lei de Gauss, na verdade, ela não apareceu inicialmente no eletromagnetismo, nos fenômenos elétricos, mas ela surgiu aí do estudo dos problemas gravitacionais. Então, desde Newton, né, nós sabemos aí que as massas se atraem de acordo com uma certa força, a força de atração gravitacional. Tá? Então, nos primeiros trabalhos de Newton, por exemplo, no Principia, né, matemática, existe aí a discussão a respeito aí de como uma determinada massa é atraída por outras massas. Tá? Então, por exemplo, um caso especial é quando você tem uma massa esférica e essa massa esférica atrai uma massa pontiforme. Então, isso foi estudado inicialmente. Esse tipo de problema foi estudado por Newton, né, o primeiro a estudar. Depois nós tivemos aí os trabalhos de Lagrange e Gauss. Né? Então, como se sabe aí que a forma da Terra, ela não é... Então vamos pensar na Terra atraindo um corpo, uma massa pontual. Nós sabemos que a forma da Terra não é exatamente esférica, mas é um esferoide, uma esfera deformada, né, que tem aí a forma, vamos supor, uma forma elíptica. Tá? Então, tanto o Lagrange quanto o Gauss, primeiro foi o Lagrange, né, estudou como uma massa esferoidal elíptica atrai uma massa pontual. Tá? Então, uma distribuição de massa esferoidal, tá? Como essa massa na forma esferoidal, ela atrai gravitacionalmente uma carga pontual. O mesmo foi feito por Gauss, né? Logo depois. Tá? Então, quando você tem um corpo esférico, elíptico, né, homogêneo, como é que esse corpo atrai uma massa pontual? Né? Então, seria esse problema que você tem uma distribuição de massa, tá, que tem aí a forma elíptica, e como uma massa pontual ela é atraída e sofre a força de atração por essa distribuição. Então, é um problema complicado. Né? Na verdade, esses trabalhos que eu acabei de mostrar, eles são trabalhos complicados. É difícil você enxergar, lendo esse trabalho, é difícil você enxergar onde está a lei de Gauss nesses tratados. Aí, tá? Então, aqui nós vamos discutir de modo aí mais simples, né, do que foi feito por eles. Tá? Então, uma das consequências, né, então depois vocês vão reconhecer isso. Né? Então, a atração de um ponto, né, uma massa corporal pontual, né, ela vai ser dada aí por essa integral aí, né? Essa integral aí que, na verdade, você vai reconhecer que é uma integral associada aí, por exemplo, ao fluxo. Né? Então, aqui vocês podem perceber o que nós já estudamos aí, integral de fluxo, né? Você tem um cosseno, né? Nós temos aí uma certa área, então uma integral de superfície. Tá? E o que eles descobriram, né, foi que quando você tem aí, na verdade isso já se sabia de Newton, né, que quando você tem uma determinada massa distribuída, tá, tudo se passa como se, para essa massa pontual, tudo se passa como se toda a massa distribuída estivesse concentrada num ponto. Né? E toda a massa externa que estivesse fora dessa região não teria atuação aí, de força sobre essa massa pontual. Tá? Então, isso foi visto aí por Newton. Né? Então, como se toda a massa estivesse no centro. Né?
e como se toda a massa estivesse concentrada no centro. A mesma coisa vai acontecer para as cargas elétricas aqui na lei de Gauss. Tá? Então, normalmente nós falamos, aqui nós vamos tratar a lei de Gauss para o caso elétrico. Né? Também nós podemos aplicar a lei de Gauss para o caso gravitacional. Né? Você pode escrever a mesma lei, tá? Para o campo gravitacional. E também nós vamos ver essa lei para o caso magnético, né? A lei de Gauss magnética. Né? Então vamos lá. Então, para você entender qual é a ideia física por trás da lei de Gauss, vamos considerar aí uma superfície, uma caixa fechada. E você não sabe o que há dentro dessa caixa. Tá? Então você não sabe o que tem dentro dela. É uma superfície, nós vamos considerar uma superfície fechada, tá? Aqui é uma superfície cúbica, né? E essa superfície é uma superfície imaginária, de modo que você não sabe o que tem lá dentro. Mas aí, essa superfície nós vamos chamar de S, né? E você observa que através dessa superfície existe algo saindo, existe campo elétrico saindo, você pode medir esse campo elétrico com um aparelho, né? Aqui eu coloquei aqui, por exemplo, uma espécie de eletrômetro aqui, um medidor de campo elétrico, né? Ou de cargas elétricas. Aqui não tem nenhuma carga elétrica, né? Mas esses campos elétricos eles podem induzir cargas nessa região, tá? Então, vamos supor que eu meça esse campo elétrico aqui. E existe, então, atravessando essas paredes dessa superfície imaginária, nós temos fluxo de campo elétrico. Então, essas linhas de campo atravessam essa superfície. Bom, aí você não sabe o que tem dentro dessa caixa. E olhando esse fluxo de campo elétrico, você pode supor, bom, existe alguma coisa dentro dessa caixa que produz esse fluxo de campo elétrico. E nós já sabemos, né, que o que produz o fluxo do campo elétrico nessa superfície fechada, né, então deve ser, o que tem ali dentro deve ser uma carga. Tá? Então a carga é que vai produzir esse fluxo. Então deve existir alguma maneira de você relacionar o fluxo com a carga. Tá? Então, agora nós observamos a outra situação. Vamos supor que agora eu observe um fluxo maior, um fluxo mais intenso, mais vetores, né, perfurando essa superfície. Tá? Então, o que eu posso concluir? Bom, se eu tenho mais fluxo, o que significa isso? Que eu tenho mais carga dentro da superfície, mais carga dentro dessa caixa. Então, nós vamos associar ao fluxo do campo elétrico nessa superfície com a carga que está lá dentro. Tá? Então é exatamente isso que a lei de Gauss faz. Ela relaciona o fluxo do campo elétrico numa certa superfície fechada com a carga que está dentro dessa superfície. Então é muito simples você entender a lei. O problema é aplicar. Né? Então, vamos continuar. Vamos ver aqui agora outra situação na qual a carga ela está fora da caixa. Então aqui eu tenho a caixa, a superfície gaussiana, vamos chamar essa superfície, né? Vamos passar a chamar essa superfície de superfície gaussiana, uma superfície imaginária. Tá? Agora vamos supor aí que a carga está fora dessa superfície S. Tá? Então o que acontece? Essa carga ela emana campo elétrico, linhas de campo em todo o espaço. E aí vocês vão perceber o seguinte, que as linhas de campo elas entram na caixa e ao mesmo tempo depois, você tem aí as linhas saindo. Você tem linhas de campo que entram e linhas de campo que saem. Tá? Então, as linhas de campo que atravessam essa superfície, você tem uma linha de campo que entra e uma linha de campo que sai. Aqui nós vamos associar que as linhas de campo que entram, por exemplo, você vai ter um fluxo negativo. E as linhas de campo que saem, você vai ter um fluxo positivo. Fluxo negativo com fluxo positivo total, quando você realizar aqui a soma dos fluxos infinitesimais, por exemplo, você vai ter aí um fluxo total zero. Tá? Então, isso significa que dentro dessa superfície não tem nenhuma carga. Né? Então, nós vamos dizer, né, que cargas que estão fora da superfície imaginária, da superfície S gaussiana, essas cargas não exercem influência no fluxo, porque esse fluxo ele vai acabar cancelando. Aqui nós estamos vendo aí de um modo aí intuitivo, tá? Não é exatamente o cálculo. Mais à frente aí na apresentação eu vou fazer um cálculo mais detalhado sobre isso, né, para vocês acreditarem nessa informação. Tá? Mas, né, se você tem uma superfície fechada e
eu tenho cargas fora, essas cargas não vão contribuir para o fluxo através dessa superfície, vai ocorrer esse cancelamento. Tá? Aqui, para você ver como é que é o fluxo, o fluxo que entra tem um sinal, o fluxo que sai tem outro sinal, isso depende aí de como é definido o vetor normal para uma superfície. Tá? Então, para essa superfície fechada, o fluxo total deve ser nulo, porque aqui dentro, né, a carga que eu estou considerando está fora. Né, está fora, então ela não vai influenciar nesse fluxo. Tá? Então, como é que nós definimos aí a normal a uma dada superfície? Então, se eu tenho uma certa superfície fechada, tá, a normal ela pode ser definida de duas maneiras. Né? Ou ela pode apontar para dentro do volume ou para fora desse volume delimitado por essa superfície fechada. Então, normalmente, o que se faz nos livros, né, é que a normal, o vetor normal, ele vai apontar para fora. Então, se eu tenho um fluxo de campo elétrico saindo da superfície, eu tenho um fluxo aí com sinal positivo. Tá? Mas, se eu tenho um vetor campo elétrico que está entrando, né, nessa fronteira, tá? E a normal aponta para fora, então quando você fizer o cálculo desse fluxo, ele vai dar negativo. Tá? Então, normalmente, nós vamos, por convenção, tá? Nós vamos escolher a normal apontando para fora da superfície fechada. Mas nada impede que você possa escolher para dentro também. Tá? Da mesma maneira que uma superfície plana, ela tem aí uma arbitrariedade na escolha da normal, ela pode apontar para um lado ou para o outro. Né? Então, aqui nós podemos escolher aí a normal apontando para fora desse volume delimitado pela superfície. Okay? Bom, então, vamos ver agora como é que eu calculo o fluxo do campo elétrico, tá? Produzido por uma carga pontiforme. Então, vamos supor aí que eu tenha uma carga pontiforme. Nós já sabemos que essa carga pontiforme, ela emana um campo elétrico no espaço. E esse campo elétrico, como nós já cansamos de falar aí ao longo das aulas, esse campo elétrico ele tem uma simetria esférica. Tá? Então, se existe uma simetria esférica, nós vamos aproveitar essa simetria, tá, no cálculo, porque dessa maneira o cálculo vai ficar mais simples. Tá? O que nós vamos perceber é que a lei de Gauss ela só vai ser aplicada, né, ela vai ser facilmente aplicada quando nós temos simetria no problema. Quando você não tem simetria no problema, fica muito difícil você aplicar a lei de Gauss e é mais fácil você utilizar outros métodos em vez dessa lei. Tá? Então aqui, a carga pontiforme, o campo elétrico emanado por uma carga pontiforme é um campo radial, tá? E ele decresce com o quadrado da distância, tá? Então ele tem a simetria esférica. Então nós vamos utilizar aqui uma superfície, nós vamos calcular o fluxo através de uma superfície. E a superfície que será escolhida é uma superfície esférica. Tá? Então esse é o campo elétrico emanado por uma carga pontiforme, 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado, na direção radial. E aí nós vamos supor aí uma superfície S, chamada superfície gaussiana. É uma superfície imaginária, tá? Uma construção matemática que nós fazemos para resolver um dado problema. Tá? E vejam que os vetores aqui, eles perfuram essa superfície. Então nós vamos calcular o fluxo através dessa superfície. Então nós temos que calcular essa integral do fluxo através da superfície S e escalar n ds. Tá? Então, nessa integral, veja que essa é uma superfície fechada. Então nós utilizamos essa notação, a superfície S é fechada. Tá? E para fazer o cálculo desse fluxo, nós temos que realizar esse produto escalar. E escalar n vezes o elemento de área ds. Então, o campo elétrico já temos aqui, é esse vetor. Tá? Na verdade, nós podemos calcular em qualquer lugar. Né? Sobre essa superfície, vamos escolher esse ponto. Tá? Aqui nós temos um certo elemento de área, né, que ele vai ser tomado aí como planar no limite infinitesimal. Tá? E esse elemento de área ele tem um vetor normal. Tá? Ele tem uma orientação espacial dada aí, essa área infinitesimal, tem uma orientação espacial dada pelo versor normal. A relação, né,
A orientação relativa entre o campo elétrico e o versor normal é que vai me dar o fluxo através desse elemento de área. Tá? Então, E escalar n, né, é o produto escalar entre esses dois vetores. Mas aqui nós podemos perceber que nesse local, esses dois vetores eles são paralelos. E se você escolhesse outra posição para colocar o elemento de área ds, iria acontecer a mesma coisa. Então, em todos os lugares sobre essa superfície, o campo elétrico sempre seria paralelo à normal. Né? Nós dizemos que esse campo elétrico é todo normal. Né? O próprio campo elétrico ele está na direção radial e a normal também. Então aqui, como eles são paralelos, o ângulo existente entre eles é 0 grau. Tá? Então esse produto escalar ficaria escrito da seguinte maneira. Existem duas maneiras de você ver como é que fica isso. Então o campo elétrico ele tem um certo módulo, tá? Que é dado por isso, né? Na direção radial. E o versor normal, vejo que ele aponta sempre radialmente. Então o versor normal ele também é radial. Tá? Então o produto escalar do versor radial pelo versor radial, né? Isso dá 1. Né? Você tem esse produto escalar dá 1 e nós temos um resultado aqui simplesmente E. Ou outra maneira de você ver essa operação, produto escalar de dois vetores, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre eles. Então, módulo do primeiro vetor é E. Módulo do versor normal, veja que esse é um vetor unitário, então o módulo dele é 1. Cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ. Mas o ângulo entre eles é 0 grau. Então, cosseno de 0 grau é 1. Então, nós vemos aqui que quando você faz a comparação da orientação relativa entre o campo elétrico e a orientação dessa superfície infinitesimal ds, os dois estão orientados na mesma direção. Isso significa que todo o campo elétrico está apontando na linha da orientação dessa superfície. Então, todo o campo elétrico é todo na direção normal. Tá? Então, nós vamos substituir esse E no lugar desse produto escalar. E vejam que ao longo de toda essa superfície, eu tenho sempre o mesmo módulo. Aqui o comprimento dessa flecha é igual aqui, aqui. Então, para qualquer elemento de área ds que você escolha, o módulo E sempre vai ser o mesmo. Isso significa que esse E não depende de qual elemento de superfície você está escolhendo. Tá? O E ele pode sair dessa integral, né? E nós vamos ter o fluxo é E vezes a integral dupla de ds. Mas o que é essa integral? Tá? Então, o que significa você fazer essa integral? Isso aqui é uma soma infinita desses elementos infinitesimais ds. Então, eu vou somar aí, a integral faz essa soma, né? É uma soma infinita, de todos esses pedacinhos ds. Né? E isso vai me dar o quê? Vai me dar a área total dessa superfície esférica. Né? Então, quando eu faço essa integral, né, essa integral me dá a área da superfície esférica, que nós já vimos em outras aulas aí, que a área da superfície esférica é 4πr². Né? E isso vai ser igual ao fluxo. Então, o fluxo é o campo elétrico vezes 4πr². Mas aí o campo elétrico, nós sabemos o campo elétrico, é o campo elétrico da carga pontiforme. 1 sobre 4πε0, Q sobre r². E aí nós multiplicamos pela área da superfície esférica, isso aqui me dá a área da superfície esférica. Né? Então, 4πr², e você percebe aqui que o 4π cancela o 4π e o r² cancela o r². De modo que o fluxo do campo elétrico emanado aí por essa carga pontiforme, através da superfície esférica S, é a carga dividido por ε0. Tá? Então, moral da história. Então, o que nós temos aqui nesse cálculo? Que o fluxo do campo elétrico produzido por uma carga pontiforme através de uma superfície gaussiana, uma superfície esférica S fechada, é igual a carga dividido por ε0. Bom, que carga é essa? É a carga que está lá dentro dessa superfície. Então, nós vamos relacionar o fluxo através da superfície gaussiana com a carga que está lá dentro dessa superfície. Né? Então, nós vamos passar a chamar essa carga de carga interna, certo?
Então, isso que nós vamos ter para a lei de Gauss. Isso seria aí uma demonstração simplificada do que é a lei de Gauss, né? Mas esse é um caso particular, na verdade, tá? É o caso da carga pontiforme, uma carga pontiforme para uma superfície esférica. Pode ser que não seja assim, tá? Então, o fluxo do campo elétrico, através dessa superfície gaussiana, ele é dado aí pela carga dividido por ε0, ou seja, eu tenho uma proporcionalidade aí dada por ε0, tá? Que é a permissividade elétrica do vácuo, né? Então, nós temos aí esse fluxo para a carga pontiforme, tá? Então, o fluxo é a carga dividido por ε0. Nós podemos ter outra situação, né? Na qual aí a carga pontiforme ela não está exatamente no centro da superfície esférica, da superfície gaussiana. Então aqui, né, nós temos a carga pontiforme com o seu campo radial, tá? Só que agora a superfície gaussiana que nós escolhemos, ela não está centralizada aqui com o centro da superfície, não coincide com a posição da carga. Então, quando você fosse fazer aquele mesmo cálculo, você perceberia aqui, né, que o campo elétrico ele já não seria, apesar de ele ser radial para essa posição da carga, a normal e o campo elétrico não seriam paralelos. E além disso, ao longo da superfície gaussiana, o campo elétrico iria variar. Por exemplo, aqui ele tem um módulo maior. E aí, aqui tem um módulo menor, menor. Quanto mais distante você vai, mais fraco é o campo elétrico, tá? Então, nesse caso aí, quando você calculasse, se você conseguisse calcular esse fluxo, não é muito simples, nós vamos fazer depois aí um cálculo semelhante, tá? Você vai perceber que esse fluxo também vai ser igual a Q sobre ε0, tá? Então, esse seria um cálculo mais difícil, né, para uma superfície gaussiana descentralizada da posição da carga. Porque aqui você não poderia fazer aquelas simplificações que nós fizemos, tá? Mas o que nós podemos garantir é que o fluxo vai ser o mesmo, tá? O fluxo do campo elétrico atravessando essa superfície, tá? Vai ser igual a carga dividido por ε0, tá? Então, por que isso? Porque o campo elétrico, o campo emanado por uma carga, tá? Uma carga pontiforme, ele decai com a distância ao quadrado, tá? Mas a superfície esférica, ela também, a área associada à superfície esférica, ela também vai crescer com a distância ao quadrado. Enquanto o campo elétrico cai com a distância ao quadrado, a área cresce com a distância ao quadrado. Então, existe um cancelamento aí desses fatores e você tem o mesmo resultado no final. Aqui é um pouco difícil de enxergar, depois nós vamos ver um pouquinho mais em detalhes isso, né? Mas é difícil você perceber isso, né? Os livros nunca fazem esse cálculo explicitamente, tá? Então, temos isso. Então, não importa onde a carga esteja, tá? Posso ter essa superfície esférica e a carga em qualquer lugar, que o fluxo do campo elétrico vai ser o mesmo, Q sobre ε0. Podemos também não escolher uma superfície gaussiana essencialmente esférica. Pode ser um outro tipo de superfície. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a carga pontiforme, o campo elétrico emanado por essa carga pontiforme, que tem uma simetria esférica, mas eu posso escolher, vamos usar aqui uma superfície gaussiana que não seja esférica, uma superfície arbitrária, que envolve a carga. Quando você fizer o cálculo do fluxo através dessa superfície, tá? Se essa superfície contém a carga, tá? Então o fluxo vai ser igual, né? O fluxo do campo elétrico é igual à carga interna dividido por ε0. Tá? Agora, se a superfície que eu tenho não contém a carga, por exemplo, nós podemos escolher essa superfície. Vejo que a carga está fora da superfície gaussiana. Se ela está fora da superfície gaussiana, ocorre o que nós vimos antes. A linha de campo entra, tá? Entra numa posição e você tem a linha de campo saindo em outra posição. Então, quando você calcula o fluxo total aí, através dessa superfície fechada, o fluxo do campo elétrico através dessa superfície, ele vai ser nulo, certo? Então, nós temos aí que se a superfície gaussiana não contém
não contém a carga elétrica, então ela não, se ela não contém a carga elétrica, então o fluxo vai ser nulo, ok? Vamos lá então. Então vamos enunciar a lei de Gauss. Tá? Então o que a lei de Gauss me diz? Ela me diz que o fluxo do campo elétrico que atravessa uma determinada superfície, uma superfície que nós vamos chamar de gaussiana, tá? Esse fluxo, tá? Ele é igual à carga interna dividido por ε0. Então nós vamos relacionar o fluxo do campo elétrico com a carga contida nessa superfície. Ok? Então, esse fluxo do campo elétrico ele vai ser aí associado à carga interna à superfície. Então, nós vamos relacionar o fluxo das linhas de campo que atravessam a superfície gaussiana com a carga que está dentro dessa superfície gaussiana. Se por acaso eu não tenho nenhuma carga dentro da superfície aí, delimitada por essa superfície imaginária S, então, se eu não tenho nenhuma carga, o fluxo vai ser nulo, né, através dessa superfície. Tá? E a proporcionalidade ela é dada aí pela permissividade elétrica do vácuo, ε0. Ok? Então, essa é a lei de Gauss. Né? É assim que nós vamos enunciar. Tá? Agora, nós vamos tentar demonstrar, aí, produzir uma demonstração simplificada da lei de Gauss. Tá? Para isso, nós temos que introduzir aí o conceito de ângulo sólido. Tá? Então, o que seria o ângulo sólido? Tá? Então, nós já conhecemos o ângulo plano, né? O ângulo em graus. Se eu tenho aí um certo comprimento de arco vamos supor, um círculo, tá? Então, tem um círculo de raio R e nós vamos tomar nesse círculo um pedaço desse círculo, um elemento, um segmento de arco desse círculo, da circunferência, um pedaço do perímetro desse círculo, tá? ΔR. E nós podemos relacionar esse comprimento com o raio a partir desse ângulo. Tá? Quanto maior esse comprimento, maior o ângulo subentendido. Então, se eu escolho aqui a unidade angular em radianos, significa que para um certo raio unitário, o ângulo aqui vai ser igual a esse comprimento. Então, nós vamos ter aí que para um determinado comprimento de arco, ΔL, esse comprimento é igual ao raio vezes o ângulo, Δθ. Tá? E essa equação ela só é válida com o ângulo dado em radianos. Então, nós vamos escolher a unidade angular em radianos. Tá? Ok? Então, isso é para um ângulo plano. Agora, vamos definir o que é um ângulo sólido. Então, para o ângulo plano, nós tínhamos uma linha, tá? E essa aqui, uma espécie de pizza, aqui, uma área, né? uma certa uma área. Agora, para o ângulo sólido, nós vamos ter aqui, em vez de uma linha, nós vamos ter uma superfície. E essa superfície delimita uma certa região no espaço, uma região aí que volumétrica, tá? Isso aqui é um ângulo, né, que tem características volumétricas, não é planar, mas sim volumétrico, por isso que nós chamamos de ângulo sólido. Tá? Se essa superfície que eu estivesse usando aqui fosse um círculo, você definiria aqui uma espécie de cone. Tá? Então, vamos supor aí que essa superfície, quando você associa essa superfície com um determinado ponto no espaço, isso define aí o que nós chamamos de um ângulo sólido. Então, esse ângulo sólido ele vai ser dado aí pela área e por esse raio. Tá? Então, como é que eu calculo essa área a partir desse raio? Então, eu vou relacionar com esse ângulo sólido. Então, a área vai ser igual a R² vezes esse ângulo sólido que nós vamos chamar de ΔΩ ou simplesmente ômega. Tá? Então, veja, o ângulo plano, eu tenho um comprimento, tá? Um comprimento da circunferência que eu associo com o raio dessa circunferência. E essa relação é dada pelo ângulo plano. Para o ângulo sólido, nós vamos associar uma certa superfície, né? Vamos imaginar um pedaço de uma superfície esférica, tá? E essa parte da superfície esférica nós vamos associar com o raio da esfera. Tá? E aí essa relação é dada pelo ângulo sólido. Então, ângulo plano
nós associamos um comprimento com o raio. Ângulo sólido, nós associamos uma área com o raio ao quadrado. Tá? Então, esse ângulo aí, né, ele vai ser dado aí nas unidades que nós conhecemos. Né? Então, a unidade do ângulo θ é radianos. Para o ângulo sólido, nós vamos escolher uma unidade que se chama esteroradianos, SR. Tá? Ou estereoradianos, alguns livros chamam dessa maneira também. Tá? Para o ângulo plano, tá? A circunferência completa, o ângulo associado à circunferência completa é 2π radianos. E para o ângulo sólido, vamos imaginar que isso aqui seja uma esfera, né? A área da superfície esférica, a área completa, é 4πr ao quadrado. Então, quando você divide essa área completa, tá? 4πr ao quadrado por r ao quadrado, dá 4π. Então, esse 4π, para a esfera, nós chamamos de ângulo sólido, o ângulo sólido total da esfera, tá? Associado à superfície esférica, 4π esteroradianos. Tá? Então, o ângulo plano associado a uma circunferência completa, 360 graus, ou 2π radianos. E o ângulo sólido associado a uma esfera completa é 4π esteroradianos. Então, vejam que para você calcular o ângulo sólido, sempre você tem que tomar uma certa área e dividir pelo raio ao quadrado. Tá? Então, vocês conhecem esse 4π. Esse 4π é justamente aquele fator que aparece na lei de Coulomb. 1 sobre 4π epsilon zero. Tá? Então, é por isso que nós escrevemos a constante eletrostática dessa maneira, para tornar evidente esse ângulo sólido na equação. Tá? Na verdade, a lei de Gauss ela é completamente equivalente à lei de Coulomb. E você tem como converter a lei de Gauss na lei de Coulomb e vice-versa. Então, a lei de Gauss seria uma outra maneira de você escrever a lei de Coulomb. Tá? Esse decréscimo o decréscimo do campo elétrico com a distância ao quadrado. Tá? Considerando aí esse ângulo sólido, tá? Então vamos supor uma carga elétrica. Essa carga elétrica emana no espaço um campo elétrico. Então, por exemplo, nessa posição, o campo elétrico é E1, tá? Num certo raio, numa certa distância. Aqui vamos imaginar uma superfície gaussiana, aqui, vamos desenhar ela inteira, tá? Desse raio, tá? Nesse raio R1. E num raio maior, tá? Numa posição R2, eu tenho um campo elétrico E2. Tá? Esse campo aqui ficou meio igual, né? Mas ele deve decrescer com a distância ao quadrado. Tá? Esse campo, a relação dos campos está associada com a relação de distâncias ao quadrado. Tá? E é exatamente nisso que se baseia a lei de Gauss. Tá? Então, se eu considerar sobre essa primeira superfície gaussiana, vejo que para você usar a lei de Gauss, nós precisamos considerar uma superfície fechada. E nessa superfície fechada nós vamos calcular o fluxo do campo elétrico. E para calcular o fluxo do campo elétrico nós temos que considerar uma certa área. Então vamos calcular o fluxo do campo elétrico através dessa superfície ΔS1. Então essa superfície ΔS1 a uma distância R1 da carga define aí um certo ângulo sólido. Essa superfície S1 tem esse vetor normal, essa orientação. Tá? Veja que aqui ela é paralelo ao campo elétrico. Tá? E nós vamos ter esse ângulo sólido. Tá? Então, ΔS1, a área S1, dividido por R1 ao quadrado, me dá esse ângulo sólido, ΔΩ. Tá? Mas a mesma coisa vai acontecer se eu tomar uma outra superfície mais afastada, num raio R2. Então, num raio R2, eu posso definir uma outra superfície, ΔS2, e a partir dessa superfície ΔS2, né, nós podemos definir o mesmo ângulo sólido. Essa área dividido pelo raio R2 ao quadrado, agora, né, você define, é a mesma abertura que eu tenho aqui. Tá? Então, é o mesmo cone aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja cônico. Essa área aqui, se essa área é circular, tá, nós temos uma espécie de cone, mas não precisa ser necessariamente cônico. Tá? Aqui, para simplificar, vamos imaginar dessa maneira. Então, o ângulo sólido seria essa área dividido pelo R1 ao quadrado. Ou, da mesma maneira, essa área dividida aí pela distância R2 ao quadrado. Tá? É o mesmo ângulo. Tá?
Só que nessa posição eu tenho outro campo elétrico. Além dessa área S2, vejo que essa área S2 ela está colocada dessa maneira, né? O vetor normal a essa superfície, né? Ele estaria nessa orientação. Vejo que essa normal ela aponta na linha radial aqui. Eu não desenhei a linha radial, mas essa normal ela aponta na linha radial. E eu poderia desenhar para essa superfície delta S2 também a mesma linha normal, uma linha normal radial. Mas nós não precisamos escolher dessa maneira. Vamos supor que eu escolha uma outra superfície delta S2 linha, tá? Só que essa superfície ela está um pouco inclinada, de tal maneira que a normal essa superfície não coincide mais com a linha radial, tá? Então essa normal ela não tem mais a mesma orientação com a linha radial, forma um certo ângulo. Veja que o campo elétrico ele é radial. Então a linha normal ela forma um ângulo aí com a linha radial θ, tá? Um ângulo plano. Tá? Então para calcular o ângulo sólido associado agora a essa superfície, veja que é a mesma abertura. Tá? Então para eu converter esse ângulo sólido, nós temos que usar essa equação, tá? Não estranhe. Tá? Então essa área, tá? O que vai acontecer é que você vai ter que projetar essa área de acordo com o cosseno desse ângulo θ. Tá? Então, para isso, nós temos que comparar a orientação dessa superfície, a orientação da superfície S2', nós temos que comparar essa orientação, a orientação desse vetor normal, com a orientação da linha radial. Tá? E quando você compara, faz esse produto escalar, módulo de um vetor, módulo do outro vetor, cosseno do ângulo entre eles, vai aparecer um fator cosseno. Tá? Então, se a normal da superfície não é radial, então nós temos que usar essa equação, tá? Onde esse cosseno está associado ao ângulo que a normal da superfície faz com a linha radial. Tá? Então, a partir dessa equação, nós podemos calcular qual o fluxo de campo elétrico através dessa superfície. Veja que é uma superfície aí que não necessariamente é aquela que nós tínhamos antes. Tá? Então, vamos calcular o fluxo através dessa superfície S2, o fluxo 2, que vamos chamar aqui. Então, o fluxo é igual E escalar N vezes a área. Então, o campo elétrico nessa posição, a normal associada a essa superfície e a superfície delta S2. Tá? Então, esse é o fluxo do campo elétrico através de uma superfície. Veja que essa superfície delta S2 ela não vai coincidir mais com a superfície esférica que nós estávamos considerando. Pode ser uma superfície arbitrária, tá? Uma superfície que está orientada dessa maneira, né? Nessa porção, nessa região, ela está orientada dessa maneira. Então, calculando o fluxo do campo elétrico nesse pedaço, nós vamos ter E escalar N vezes delta S2. E esse delta S2', nós podemos substituir aqui, né, por esse fator dado aí. Né? Vejo que delta S2', né, ele pode ser dado aí por... Vejo que você tem aí... Veja que quando você faz o produto escalar E escalar N, né, então se nesse fluxo, né, então para calcular o fluxo do campo elétrico através da superfície S2, então o campo elétrico 2 escalar N vezes a área delta S2. Quando você abre esse produto escalar, E escalar N, vai aparecer um cosseno aqui. Então, E2 cosseno de θ. Então, E2 cosseno de θ. Mas delta S2' cosseno de θ, né, se eu olhar essa primeira equação, é a mesma coisa que o ângulo sólido definido aqui, vezes o raio R2 ao quadrado. Então, eu posso substituir delta ômega R2 ao quadrado por esse fator. E nós temos isso. Tá? E aí, vejo que esse ângulo sólido ele pode ser calculado agora com a superfície S1, delta S1, e com R1 ao quadrado. Então, no lugar do ângulo sólido, nós podemos substituir esse fator. Né? E vejam que nós temos isso. Mas nós sabemos quem é o campo E2. O campo E2 é o campo elétrico da carga pontiforme produzido nessa posição. Assim como nós sabemos quem é o campo elétrico E1. Nós sabemos esses campos. É 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado. R1 ou R2 ao quadrado. Né? Então, nós podemos substituir quem é esse campo elétrico. Então,
Mesma situação, então substituindo quem é o campo elétrico 2, então 1 sobre 4πε0 Q sobre R2 ao quadrado, esse é o campo elétrico 2, tá? Vezes R2 ao quadrado, tá? Delta S1 sobre R1 ao quadrado, esse aqui é o ângulo sólido. Tá? Então, nós temos isso. Aqui vocês podem perceber que R2 ao quadrado vai cancelar com R2 ao quadrado, e embaixo só vai ficar esse R1 ao quadrado. Então, nós vamos ter essa expressão, né? Então, 1 sobre 4πε0 Q sobre R1 ao quadrado vezes delta S1. Mas esse termo que aparece aqui, tá? 1 sobre 4πε0 Q sobre R1 ao quadrado, é o campo elétrico na posição 1. Tá? Então, o campo elétrico na posição 1 é dado por essa expressão, né? E nós temos dessa maneira aí o fluxo, né? Então o fluxo aqui, vejo que o campo elétrico ele é paralelo ao normal, então eu poderia escrever aqui E escalar N, né? Então E escalar N vezes delta S1. Mas esse fluxo aqui, E1 escalar N vezes a área 1, é o fluxo 1. Então eu mostro, né? Nós conseguimos demonstrar que se eu calcular o fluxo do campo elétrico aqui, né? Que seria o fluxo 1, e calcular o fluxo do campo elétrico aqui, nessa outra área delta S2, que não é exatamente um pedaço da superfície esférica, poderia ser uma outra superfície arbitrária, você vai perceber que o fluxo associado a esse mesmo ângulo sólido, o fluxo é o mesmo. Tá? Então, o que nós podemos concluir desse cálculo? Tá? Que, enquanto o campo elétrico ele decai com a distância ao quadrado, os elementos de área para superfícies esféricas, tá? Eles vão decrescendo vão crescendo com a distância ao quadrado. Tá? Então, enquanto o campo elétrico ele decai com a distância ao quadrado, para um determinado ângulo sólido, esse ângulo sólido ele está associado à área dividido pela distância ao quadrado. Então, o R ao quadrado do campo elétrico, tá? da lei de Coulomb, ele cancela com o R ao quadrado associado ao ângulo sólido. Então, esse cancelamento faz com que o fluxo por diferentes superfícies que contém a carga, esse fluxo seja o mesmo, ele seja invariante. Ele é igual, né, como nós mostramos aí, o fluxo do campo elétrico é igual à carga interna dividido por ε0, como nós vimos aí pela lei de Gauss. Tá? Então, foi um pouquinho complicado, eu espero que vocês tenham entendido a ideia geral. Se não entenderam, não tem problema, né? Vocês podem revisar, né? É uma coisa um pouquinho mais complicada. Tá? Então, nas próximas aulas, né? Então, nós vamos ter a parte 2 sobre esse tópico aí da lei de Gauss. Nós vamos fazer a aplicação dessa lei de Gauss a alguns problemas aí que apresentam uma determinada assimetria. Tá? Então, nós vamos fazer as aplicações da lei de Gauss. Né? Espero que vocês tenham gostado, né? E nos vemos aí, né? Nos vemos não, porque vocês vão me ver, né? Nós conversamos aí na próxima aula. Até mais.